Boa noite a todos. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, não é? E hoje o tema a ser discutido, a ser exposto é discernimento. Mas antes, vamos fazer então uma prece, elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai amoroso, para que Ele nos ampare e para que eu possa transmitir a mensagem de hoje de uma forma clara, contribuindo para bom entendimento de todos. Que converte-nos, Senhor, em servidores fiéis de Tua doutrina de luz. E assim seja. Então, partindo do ponto do ensinamento de Jesus, né? Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgados outros, e isto servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Essa concepção é mais antiga que Jesus, tanto que ele teve o ensejo de se servir dela para nos ensinar uma lei universal, lei de causa e efeito, de ação e reação, na qual o homem colhe os frutos de sua própria semeadura, recolhe as reações de suas próprias ações, né? O que fizermos a outrem, fará outrem a nós e para nós. Se praticarmos o bem, teremos como resultado o progresso evolutivo que nos deixará feliz, nos trará alegria, gozo espiritual, tanto nesta vida como na vida futura. Mas, se ao contrário fizermos o mal, né, acarretaremos as consequências, lágrimas e sofrimento. E é nesse ponto que falham alguns pensadores cristãos quando afirmam que o gozo é prêmio, o sofrimento é castigo. E nós não sabemos que não é isso, né? É uma lei natural. Nós sabemos então que é uma lei natural que faz com que o homem se conduza com retidão para não ter que passar pela dor, que também é uma lei, né? Se não aprendermos com amor, vamos aprender com a dor. Os atos de crueldade, desonestidade, violência, homicídio, prazeres do sexo e toda sorte de vícios, né, repercutirão nas futuras reencarnações como a reação dessas ações delituosas e vão se manifestar em deformidades físicas, em neuroses, psicoses e os mais complexos transtornos mentais. Daí a necessidade de não julgarmos as atitudes dos outros, para que não recebamos como consequência ou reação ou julgamento acusatório, né, dos outros sobre os nossos atos. O interessante é que a própria natureza que nos abriga será aquilo que pensamos dela, né? Com a mesma medida que aplicamos à natureza, a obra viva de Deus, né? A natureza igualmente nos medirá. Então, prosseguindo ainda no tema, é preciso que nos situemos no lugar do outro, de modo a não perdermos de vista, né? Não perdermos tempo com qualquer julgamento leviano que possa nos envolver em complicações ou enganos, às vezes lastimável, de longa duração em nossa vida. Pensamentos e tendências julgadoras estão sedimentados em nossa memória profunda, são subprodutos de uma série de aprendizados da fase infantil e das vidas pretéritas, ou seja, das vivências anteriores, né? Fornecendo-nos um tipo de reservatório moral, uma relação de regras e preceitos dos quais nos servimos para omitir opiniões, pontos de vista, acreditando como sendo verdades absolutas. Dizer simplesmente o que é correto ou incorreto revela muitas vezes um conhecimento subjetivo, pessoal, em que o indivíduo, né, nessa circunstância, ele reproduz o que leu ou o que ouviu de alguém,
com interpretação já particularista e intransigente, que leva o indivíduo ao fanatismo. Emitimos opiniões ou julgamentos automaticamente, inconscientemente, achando que estamos usando o nosso arbítrio, mas na verdade estamos optando por um julgamento já pré-estabelecido pelo nosso reservatório moral, que nos diz supostamente o que é certo e o que é errado. Então, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos uma decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade, fazer um auto-julgamento e nos perguntarmos: onde está tudo isso em nós? Quanto mais valorizarmos nossa força interior, e à medida que formos nos familiarizando com a voz da consciência, teremos uma lucidez cada vez maior e gozaremos de maior segurança, de bom senso, de discernimento nas atitudes que tomamos, em relação a tudo e a todos. Só podemos nos reabilitar ou nos reformar até onde nós nos conseguimos enxergar, nos identificar. Só podemos nos reabilitar, ou nos reformar até onde nós nos conseguimos perceber. Então, da necessidade de um auto-julgamento, de uma autoavaliação constante, todos os dias. Aquilo que não está consciente em nós é difícil, muito difícil mesmo, de conseguirmos reparar ou modificar. Julgar uma atitude é bem diferente de julgar a criatura. Posso julgar a prostituição moralmente errada, mas não devo nem posso julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos a empatia, de colocando-nos no lugar do outro, então vamos sentir e pensar com a pessoa, com ele, em vez de pensarmos a respeito dele. O ensino dos Espíritos exige, antes de tudo, entendimento, atenção, raciocínio e critério, que nos leva ao discernimento. A letra mata, o espírito vivifica. A letra é a forma, pois está ligada à aparência, à feição exterior. Pode ser percebida de maneira confusa e passível de enganos e ilusão. Quando adquirirmos o verdadeiro discernimento dos ensinos dos Espíritos, passaremos a nos relacionar com a essência das coisas e não mais unicamente com a forma. Não aprendemos apenas com a cabeça, mas aprende-se com o coração, aprende-se com todos os sentidos, tanto corporais como espirituais. Intelectualidade não corresponde à espiritualidade, ambas têm que caminhar juntas. Inteligência não se traduz em sensibilidade do espírito. O discípulo do Evangelho deverá estudá-lo não para adquirir informação, mas para entender o que Deus quer de nós. E isso é discernimento. Enquanto Jesus estava pregando ao povo, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e colocaram-na em pé no meio do povo e perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. A lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? É lógico que havia aí, mais uma vez, aquela intenção de uma cilada contra Jesus para ter do que acusá-lo. Pensavam os judeus, Se ele absolver a mulher, irá contra a lei de Moisés que manda condenar. Se ele condenar, irá contra a sua própria doutrina de amor, de perdão, de misericórdia, que ele mesmo ensina e vive.
Jesus, conhecendo a intimidade das criaturas humanas, né, sabendo de suas carências e necessidades, de acordo com o grau evolutivo de cada um, e também sabendo, né, conhecendo também a soma de tudo aquilo que as pessoas não desejam ter e nem ver em si mesmas, Jesus sabia que todos aquelas pessoas que estavam ali, né, fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas próprias consciências culpadas, projetando sobre ela seus sentimentos e vícios não aceitos em si mesmos. E iriam apedrejá-la, conforme a lei da época. Mas Jesus, como eu disse, conhecendo o pensamento deles, inclinou-se e pôs a escrever no chão com o dedo. Enquanto eles insistiam na pergunta, né, querendo saber a opinião de Jesus, então Jesus se levantou e, depois de correr os olhos na consciência, no rosto de cada um, ele expressa, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, ou seja, sem culpa, sem erro, né, seja o primeiro e lhe atire pedra. Transferiu dessa forma o julgamento para os judeus e, tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Alguns pesquisadores, né, estudiosos, afirmam que Jesus escrevia, na verdade, uma relação de mazelas humanas, o que, aliás, é bem provável. Mas, tendo eles esta resposta de Jesus, né, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos. Ora, por que pelos mais velhos? Porque os mais velhos tinham mais tempo de vida, portanto, mais crimes praticados. A começar pelos mais velhos, depois os outros, e ficando só Jesus com alguns discípulos, e ao lado a mulher pecadora, cobrindo as faces com as mãos. Erguendo-se então, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecida, onde as lágrimas jorravam num misto de alegria, né, e de agradecimento, respondeu ela: Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno, disse Jesus, né? Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, quem quer que seja. Ele nos ensinou isso em outras oportunidades e completou: vai e não peques mais, ou seja, não reincida no erro, não repetindo as mesmas inclinações viciosas. Ao interferir em praça pública, em defesa da mulher adúltera, né, desprotegida, desamparada, não usou da força física, não, com empurrões, não gritou para se chamar a atenção, mas enviou uma mensagem de luz para as mentes masculinas, para os machões daquela época, que compreendessem as próprias deficiências, as suas fraquezas morais, que fizessem uma autoanálise de sua conduta, que se compenetrassem de suas próprias deficiências, principalmente quanto à sexualidade de cada um. O sexo sempre foi um dos pontos de maior fraqueza do ser humano, né? O sexo promíscuo, sexo fora do casamento, sexo nas mentes das pessoas pervertidas que procuram satisfazer-se a qualquer custo, o assédio sexual e assim por diante. A mulher adúltera, naquele momento, representa a humanidade inteira. Esse episódio quer nos mostrar que para viver com Jesus é indispensável que compreendamos as lutas do próximo, a fim de não usarmos o estilete da crítica e as pedras da condenação. Jesus se refere à hipocrisia, ou seja, nossa falsidade moral, nosso fingimento sentimental, nossa aparência de virtude, nosso rigor com as faltas alheias, sem reconhecimento das nossas próprias faltas, que por falta de bom sentimento, né, não percebemos que são maiores e mais graves.
Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Existe um impulso no ser humano de enxergar o mal, né, no semelhante, não em si mesmo. No caso da pecadora, né, encontrada em adultério e que fora levada até Jesus, pergunta-se: onde está o homem adúltero que não foi trazido ao julgamento por aqueles falsos moralistas? Jesus não podia perder a oportunidade de lhes dar uma lição de infinita sabedoria e de insuperável amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa só sobre os ombros daquela mulher desaventurada e indagou aos que a acusavam, né? Que atira a primeira pedra quem não tiver culpa. Não quer dizer que ela não tenha pecado, né? Que ela não tenha errado, mas quem está, né, irrepreensível na face da terra? O grande e espontâneo silêncio que se fez foi a mais eloquente resposta do que qualquer declaração verbal. Porque ao lado daquela mulher adúltera se encontravam também homens pervertidos que se retiraram envergonhados. Aquele que só vê o lado imperfeito dos seus irmãos, que se julga infalível, que não sabe esquecer as ofensas que foi alvo, que usa a verdade para ameaçar, ferir, chantagear, que não sabe oferecer consolação, esperança para os irmãos em falta, este será de todos nós aquele que mais necessita de entendimento, de ternura, de nossa atenção, porque se encontra desprovido de paz, necessitado de amor. Jesus jamais se deteve ao lado negativo dos companheiros de jornada, de caminhada. Por isso, ofereceu para se hospedar na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto. Não aceitaria Maria Madalena como discípula, não se sentaria na mesa com pessoas de má vida. Então, essa lição é para nós todos, que nos empenhemos em dar o exemplo, né? Como se vê, o Evangelho é a mais avançada terapêutica de que se tem notícia para o homem que resolve vivê-lo em plenitude. A Terra pode ser considerada um grande hospital, onde a culpa e o erro é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz. Então, sejamos indulgentes com as faltas dos outros e severos para conosco mesmo. O Senhor usará da indulgência para conosco, como delas usamos para com os outros. O que é ser indulgente, né? É saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento do semelhante, ou indulgente, ou tolerante, né? Não vê defeito nos outros e, se os vê, evita falar deles. E tem ainda o cuidado de atenuá-los, impedindo de serem ressaltados. É necessário, então, amar o que nos ultrajam e perseguem, mesmo que isso seja penoso, porque, assim fazendo, demonstraremos nossa superioridade moral em relação a eles, compelindo-os a seguirem nosso exemplo. Hoje, vemos essa falta de tolerância, respeito, no mundo virtual, no WhatsApp, na internet e assim por diante, de forma anônima, porque o próximo não está na nossa frente, cara a cara, e assim fica mais fácil impor nossa verdade, sem medir palavras, e como já temos uma forte inclinação para a agressão, para a competição, para a ambição, e porque ainda enxergamos o cisco no olho, né, do irmão, não percebemos a trave que em nosso olho, então usamos da intolerância, da ignorância, para diminuir e machucar o outro. Então, para finalizar esta ideia de hoje, como todo bom cristão, o espírita, né, na essência,
é o cristão chamado a atender e auxiliar. Se conseguirmos discernir o bem e o mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Então, encerrando com uma prece, Pai bondoso, ajuda-nos a compreender a Tua vontade, arranca-nos das raízes do mal e liberta-nos dos sentimentos inferiores, para que sejamos dignos de estarmos aqui, louvando-Te, amando-Te e amando nossos irmãos de caminhada, assim seja. Então, meus caros, continuemos assistindo às nossas exposições virtuais pelo YouTube, curtindo e compartilhando com os amigos, se inscrevendo no nosso canal e acionando o sininho. Lembrando também que, em vista da pandemia, continuemos observando as recomendações da ciência, usando máscara, álcool gel, lavando as mãos, evitando aglomerações e se vacinando. Pois que todos, então, tenham uma boa noite.